Olá, que Deus abençoe você. Neste vídeo da matéria da Escola de Ministros da última hora, a respeito de autoridade e submissão. Vale a pena lembrar que as promessas, grande parte, toda a Bíblia, nós vemos promessas condicionadas à obediência, ao submeter-se a Deus, que é a maior autoridade, e às autoridades constituídas por Ele no seu exercício legal. Então, Deus trabalha por intermédio de homens. É assim que Deus trabalha. E no material a gente indaga esse poder da submissão. A gente até joga uma alegoria perguntando, se houvesse uma reunião entre os demônios e eles perguntassem qual é o crente mais forte. Não seria o mais inteligente, o mais conhecedor da palavra, o mais influente, enfim. Mas o crente mais obediente é o mais forte. Nós tiramos aí primeiro Samuel 15, versículos 22 e 23, no exemplo do erro de Saul, para a gente entender a consequência de uma vida insubmissa, que não se submete à autoridade. Então é importante entender. O profeta Samuel, nesta época Israel era governada por teocracia, isto é, governo de Deus, Deus, e a cracia, a forma de governo, e então o profeta era a autoridade maior, o porta-voz de Deus na terra. E tanto que é ele quem unge, quem designa os reis para os cargos, como foi no caso de Saul. Então são sacrifícios que o Senhor não se agrada, uma vida ativa ainda que sem submissão, sem acatar uma voz de comando. Inclusive, esse termo holocausto aí, usado no livro de Samuel, se refere ao oleolã, o termo hebraico que nos fala de queimado que sobe, ofertas queimadas. Tá? O que é interessante é isso, se não for para obedecer conforme a palavra, que não faça. O contexto aqui de Saul. E ele vai falar da desobediência, da insubmissão como rebelião e porfia. Tá? No dicionário, você vai achar essa definição muito boa para explicar o porfiar. Porfiar é discutir com ardor. Tá? E é como se a pessoa que não quer acatar, se submeter a uma autoridade, uma ordenança espiritual, que é o caso do estudo, há autoridades de diversos âmbitos, mas estamos estudando aqui as espirituais, relacionadas à igreja. E você vê que a pessoa, quando porfia, é como se ela discutisse com ardor, vociferasse ali. Diante de Deus, é essa a cena, como se fosse, como eu posso dizer, de quando você não obedece da forma que é exigido, é pedido. Tá? E aí a gente vai ver esses exemplos. Tá? Esse exemplo em Saul, como uma forma de alerta para nós hoje. Tá? Então, uma pessoa desobediente para Deus é como alguém que comete feitiçaria. Está em rebelião, idolatria da mesma forma. Tá? Muitas vezes o pastor tem ordenado, tem falado, e as pessoas têm dificuldade de acatar. E isso, espiritualmente, traz a esse problema que nós estamos aprendendo aqui na matéria, no material que você tem aí. Então, o exemplo de Saul nos mostra o quê? Essa rejeição, que Deus deu uma oportunidade e a desobediência faz com que ele perca essa oportunidade. Tá? Então, você tem que estar preparado. Tem que estar preparado para que você assuma aquilo que Deus tem com você. Sempre vai ter alguém melhor à espera do cargo. Pense assim. Então, Davi é o substituto.
Salmos 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, Davi era uma arca. Aí Davi já vem como exemplo de submissão. Porque Davi teve tantas vitórias? Porque ele guardava a palavra de Deus no coração dele, para obedecer, fazer conforme a autoridade de Deus, no caso, através do intermédio do homem também. Samuel ainda acompanhou a parte aí da vida de Davi, né? E outros profetas. Então você vê Davi buscando ser obediente, ser submisso, tá? Então isso é muito importante para você andar no Evangelho de forma correta, né? A humildade de acatar as ordenanças das lideranças constituídas por Deus, né? Nós temos aqui exemplos em Marcos 9, versículos 38 ao 50, quando Jesus vai alertar sobre o pecado, né, e dizer para termos paz. Houve um problema com os discípulos lá, e ele vai falar sobre essa questão da gente ter paz. É muito importante, né, ter obediência, até se torna questão de salvação também, tá? Então a gente, como a gente é o sal, a gente tem que ter sal, ter tempero, saber obedecer, acatar, para que haja equilíbrio, harmonia nos nossos relacionamentos dentro e fora do templo, né, vamos dizer assim, tá? Os pastores devem ser lembrados, tá? Porque falam a palavra de Deus. A fé deles deve ser imitada, tá? E atente para a maneira de viver, né? Para que você possa extrair aí os princípios de submissão que um pastor, né, tem a Deus, né? Você trazer isso para a sua vida em relação a Ele também e a outros. Sujeitai-vos. Então tem que haver essa sujeição para que o trabalho seja alegre, né? Seja bom, né? Porque são os que velam pela sua alma. Então o pastor ele tem que dar conta da vida dele, e da família muitas vezes, né? E ainda do rebanho das pessoas. É muito importante que você entenda isso aí. E para que o líder faça o trabalho com alegria, não gemendo, é importante que você seja submisso. Só você imaginar assim: quando o pastor me vê, ele fica alegre ou fica triste, né? Então daí você tem a noção do que Deus quer de você em questão de submeter a autoridade do seu pastor, tá bom? Temos muitos exemplos de autoridade. Moisés, aquele caso que ele estende a mão, né? O povo está na guerra, quando ele cansa, o povo padecia na batalha, quando a mão levantava, o povo de Deus prevalecia novamente. Essa é uma tipologia muito importante, está debaixo de uma cobertura espiritual. O sacerdócio é algo verdadeiro. A cobertura, a estar em aliança com o ministério, com uma visão pastoral, te dá autoridade, proteção, sim, isso é muito importante. E Deus é que constitui as autoridades. Efésios 4:11 nos fala aí das autoridades constituídas, né? E a gente entende aí as características de quem é submisso, tá bom? 4 características: obedecer, que não é cumprir uma ordem com interesse de coração, não é só exteriormente, tem que ser de coração, tá? Exemplos aí em Josué, Êxodo 17:10, e fez Josué como Moisés lhe dissera, tá vendo? Como Moisés lhe dissera. E segundo, servir, Êxodo 24:13, levantou-se Moisés com Josué seu servidor e subiu Moisés ao monte de Deus. Então Josué era servidor, olha que interessante, de Moisés. Terceiro, estar junto, né? Entender de autoridade é somar, unir para trabalhar. Você tem que estar junto mesmo, vestir a camisa do projeto, da visão, do sonho, tá? E não praticar conspiração, em quarto lugar, né? Então quem conhece de autoridade espiritual não pratica conspiração contra a autoridade, tá? Números 16 nos mostra aí que a gente tenha temor com esse pecado chamado rebelião. A gente fuja desse mal, tá bom? E as recompensas que Josué teve por servir, ser submisso a Moisés como seu líder. Ele participou das mesmas bênçãos, né?
e da autoridade de Moisés, foi sucessor, né? Recebeu o reconhecimento dado por Deus, foi aprovado em obediência, tá? E participou de experiências fortíssimas com o líder para entender de autoridade, para que quando chegasse o seu momento, ele tivesse pronto. Então, Josué não assumiu posição enquanto Moisés estava no comando. Eliseu, da mesma forma, enquanto Elias não foi levado em honra no seu ministério, Eliseu não começou o dele. Entenda o seu tempo, princípio, o seu lugar no corpo de Cristo em relação às autoridades, tá bom? E as bênçãos são essas também. Você pode se tornar uma autoridade, né? Menor, igual ou maior em questão de obras, né? Jesus falou que a gente faria obras maiores, tá? E se eu submeto a uma autoridade espiritual, eu não tenho problema em me submeter a Deus, tá? E assim Josué venceu, tá? Muito importante essa questão de submissão à autoridade, tá? Deus te abençoe e até o próximo aí. Um abraço, tchau, tchau.